Olá, desafio dia 11, capítulo 11 de Provérbios. Vamos meditar um pouquinho, está tarde da noite, mas foi o período que eu consegui, por questões de saúde, que eu consegui fazer. A balança falsa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua própria maldade cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados com sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá sua expectativa, e as esperanças dos homens injustos perecem. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita, com sua boca, destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece, há gritos. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca do perverso é derrubada. Até aqui, no versículo 11, você pode observar que está sempre falando de uma decisão, uma ação, uma decisão, uma ação, e fala muito, na minha percepção, de semeadura. Por quê? Porque tá falando, se você for justo, você vai ter isso. Se você for perverso, você vai ter isso. Se você for justo, você vai conseguir isso. Se você for perverso, são instruções e resultados junto com promessas. Então, e por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa observar quais são as sementes que estão sendo plantadas no espiritual. Tudo que você faz, pensa, aqui na terra, tudo que você faz, você tá plantando semente o tempo inteiro. Não é só quando as coisas são grandes, grandes decisões. Não, as micro decisões que você toma, você está plantando semente o tempo inteiro. E você vai colher. Porque Deus não é incoerente. E Ele não é injusto. É justo você plantar arroz e colher feijão? Você plantar ódio e colher amor? Ele é coerente. Deus é sempre coerente. Então, a semente que você plantar, você vai colher. Os frutos que você tem, a semente que você tem plantado, são de justiça ou de perversidade? Ou injustiça? São de quem é justo ou de quem é perverso? E aí você fala assim, Dani, como que eu sei? Avalie os frutos. Tem um versículo na Bíblia que fala, pelos frutos você conhece a árvore. Você sabe se suas decisões estão te levando para a vida ou para a morte a partir dos resultados. Quais são os frutos que você tem gerado na sua vida? Paz, alegria, vida, abundância, generosidade, ou egoísmo, tristeza, ódio, raiva, briga, pobreza. Quais são os frutos? Por aí você já consegue ter um norte para saber qual área da sua vida está precisando de maior atenção acerca das sementes que estão sendo plantadas. Versículo 12. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Pensa só, se você confessa algo para alguém, é da conta dessa pessoa distribuir essa informação por aí? E se ela fizer isso, ela não estaria se metendo num problema que não é dela? E aí a gente volta para a live do capítulo 6. Para você não lutar a guerra dos outros, a não ser que Deus te mande lutar junto. Mas olha, você vai lutar junto, você não vai puxar para você sozinho lutar. Entende? Então, quem é de espírito fiel oculta o problema. Porque quer ser hipócrita? Não, é porque não é da sua conta. É porque não é da conta dele tratar disso. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança.
Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riqueza. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia justiça haverá recompensa certa. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. De novo, plantio, colheita. Abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Porque o justo, ele vive em obediência à vontade do Pai, coerente com a vontade do Pai. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente do justo será entregue. Como uma joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. E aqui entra uma questão muito delicada. Porque muito se fala sobre a liberdade da mulher. E realmente nós somos livres, todo mundo, não só a mulher, somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas nem tudo convém. E às vezes, eu falo por mim, teve épocas em que eu focava muito em marcar o meu corpo, em me sentir bonita, sedutora. Não porque eu queria seduzir ninguém. Era apenas porque eu me achava bonita. Só que isso era não ter muita discrição. E eu não tô falando discrição só em roupa não, tá? Às vezes é na palavra, às vezes é no comportamento, às vezes é uma pessoa que não entende. E quando fala que uma joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição, porque muitas vezes, quando se tem muita beleza física, e aí serve para homens e mulheres, você se apega a isso, ou seja, mas isso de nada tem valor, se internamente você não for precioso. Ou seja, toda aquela beleza vai ser que nem um porco com joia, vai ser nada, vai ser lixo. Entende? Porque a sua maior beleza não está externamente, está internamente. Está naquilo que você é e não no que você tem fisicamente. Entende? E na verdade, quando você foca muito na sua aparência externa, é porque você tem medo e vergonha de quem você é dentro. Você foge de se conhecer dentro. Então, você se apega a tudo aquilo que para você é muito valioso, chama muita atenção para mascarar tudo aquilo que você tem de podre dentro de você e você não quer encarar. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para sua pobreza. Olha só, a gente precisa se atentar a uma coisa. O reino de Deus é sobre multiplicação, não é divisão. Se você vê os milagres, Jesus sempre multiplica. Ele parte o pão, mas ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele multiplica milagres, ele multiplica. Então, quando fala assim, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Sim, porque eu multiplico e distribuo, eu multiplico e distribuo, eu multiplico e distribuo. E quando eu multiplico, eu sempre tenho como distribuir, eu sempre tenho como ser generoso, eu sempre tenho como ajudar os outros, eu sempre tenho como ter uma semente do bem. Porque isso vai me levar para o céu? Não, porque não é isso que vai me levar para o céu. Mas isso é minha função também como cristão. E ao que retém mais o que é justo é para a sua pobreza, porque aqui está falando de avareza. E avareza é escassez, porque eu guardo muito, egoísta, avarento, eu guardo muito para não faltar. Então, meu foco tá o quê? Vai faltar, então eu tenho que guardar. E a escassez é sempre um sentimento de falta. A alma generosa prosperará, e aquele que regar, também ele será regado. De novo, semeadura, planta e colhe. Ao que retém o milho, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende.
Porque quando você, olha que interessante, né? Quando você planta e você tem o milho para si, no caso aqui da palavra, você só está pensando em você. Você não está pensando no coletivo. Você está pensando só em você. Agora, quando você vende, você está pensando em crescer e contribuir. Você está pensando em transbordar. Você está pensando em ajudar o outro de alguma forma. Porque nem sempre dar as coisas é ajuda. Muitas vezes você fica dando muitas coisas e aí isso causa prejuízo para o outro que não está aprendendo a plantar e colher. E começa a achar que a vida é fácil e que vai ganhar tudo de mão beijada. Então, às vezes, o ajudar também é não dar, mas você vender. Para que a pessoa valorize o preço, para que a pessoa valorize aquilo que ela está adquirindo. E é muito interessante porque o reino de Deus não é sobre egoísmo. Jesus sempre pensa no coletivo. O evangelho é coletivo. O cristianismo é coletivo. Não é individualista. Eu não penso em mim, eu penso no coletivo. O que eu faço aqui repercute no coletivo. Aquele que é diligente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e pecador. Tá falando que se os justos recebem na terra a retribuição, imagina quem faz o mal. Então, lembra de uma coisa? Você não é juiz, você não foi chamado para julgar os outros, você foi chamado para obedecer à vontade do Pai. Então, abra a mão da vingança, abra a mão da justiça própria, porque isso só vai lhe trazer condenação. Deixa que Ele vai plantar, Ele vai colher, deixa que Deus vai fazer justiça, e Ele sempre faz. Talvez não na rapidez que você quer, não do jeito que você espera, e nem de longe da forma que você quer. Mas lembre que é a justiça do Pai, e se a do Pai é a perfeita e agradável. E você, como filho, deve ficar contente com a bondade do Pai, mesmo com seus inimigos. Porque Deus fala para a gente não desejar o mal de ninguém, mas ter amor para com todos e paz. Então, que a gente possa viver a coerência do Evangelho. Em tudo, não só em partes. Tá bom? Até a próxima.